A Assembleia Municipal é o órgão deliberativo de uma autarquia. É onde se estabelecem as taxas municipais, onde se analisa e fiscaliza a ação da Câmara Municipal, desde as suas contas à sua integração em associações de municípios. O que quer dizer que a Assembleia Municipal tem um papel importantíssimo na gestão autárquica e na garantia da lei. Assim sendo, a Assembleia Municipal pode e deve servir a transparência da democracia representativa. Mas sabemos bem que não é isso que se tem passado neste país. Ora, se pensamos numa lógica partidária, que fiscalização pode vir de quem, afinal, é a mesma coisa. Pelo contrário, por todo esse país, as Assembleias Municipais têm sido coniventes com a gestão irresponsável de muitas autarquias. Também por este facto, o Movimento Independente Viver o Conselho tem a responsabilidade de revitalizar o papel da Assembleia Municipal, tornando-a mais próxima dos caldenses e assegurando que a independência é na sua totalidade, ou seja, que a ação da Assembleia seja livre e que não seja condicionada pelo Executivo Camarário. Quer eu, quer o candidato a Presidente da Assembleia Municipal, sabemos bem a responsabilidade que temos em mãos, ao nos propormos a fazer algo de diferente e melhor nos órgãos a que nos candidatamos. Por isso, o Movimento Independente Viver o Conselho apresenta Edgar Ximenes como seu candidato à presidência da Assembleia Municipal. O Edgar nasceu em Arcos de Valdez, em 22 de dezembro de 1954, com fortes ligações familiares às Caldas da Rainha, reside na cidade há 27 anos. É formado em Engenharia Química, no ISE de Coimbra. Cedo descobriu que a sua vocação era de ser professor de Química, profissão que exerce desde 1977. Em 1999, licenciou-se em Administração Escolar. É docente do quadro da Escola Secundária Raul Proença, de Caldas da Rainha, desde 1985, e exerceu diversas funções, com destaque para o cargo de Presidente do Conselho Geral. Como hobby, tem duas paixões, a fotografia e o mar. Tem um fascínio especial pelas pessoas empreendedoras, ama a cidade de Caldas da Rainha e sofre com as maldades que lhe têm feito. Acha que a nossa cidade tem tudo para dar certo, mas falta-lhe estratégia e iniciativa institucional. Acredita, sobretudo, na cidadania. Por isso está aqui connosco. Passo-lhe a palavra. Obrigado. A minha intervenção terá duas partes. Primeiro, cabe-me justificar porque é que eu, um cidadão que não tem tido até aqui uma intervenção política direta, se decidiu, neste momento, a passar a ter esse tipo de intervenção. Precisamente para ser, como intitulei a minha intervenção, um cidadão de corpo inteiro. Então, caras e caros cidadãos caldenses, é com grande alegria que me apresento diante de vós como cabeça da lista candidata à Assembleia Municipal de Caldas da Rainha pelo Movimento Independente Viver o Conselho. São três as razões que me levaram a aceitar tal missão. Em primeiro lugar, por uma questão de ética. Há muito que deixei de me sentir representado pelos partidos políticos. Não porque os considere desnecessários, antes pelo contrário, mas porque deixaram de representar a esperança com que a nossa jovem democracia os recebeu. De eleição para eleição, vai aumentando o número dos que não votam ou votam em branco. E o facto é que, de um modo geral, não vemos os partidos genuinamente preocupados com esta dramática sangria. Sendo assim, há que abrir outras vias que devolvam aos cidadãos a alegria de participar na vida política, e para isso é preciso termos a coragem de sair da nossa área de conforto e assumir responsabilidades. A outra razão que me levou a aceitar o convite prende-se com a nossa cidade
e o nosso concelho. A localização é privilegiada, mas não há marketing. As pessoas são acolhedoras, mas não têm emprego. As termas são um diamante, mas está em bruto. A arte é transbordante, mas não está ligada. A criatividade é imparável, mas não é suficientemente apoiada. Caldas da Rainha parece ter tudo para dar certo, mas não tem estratégia. Há, pois, um problema de governo do concelho. O concelho precisa de um governo que seja capaz de ouvir sem o pavor de perder o controlo. Um governo que não seja de partido, mas das Caldas da Rainha. Por sua vez, o Executivo Camarário precisa de uma Assembleia Municipal que represente todo o espectro de cidadania e não seja apenas uma versão caseira daquele modo de fazer política de que todos estamos fartos. A última e não menos importante razão que me trouxe até aqui é o perfil da cidadã que em boa hora organizou o movimento Viver o Concelho. A candidata a Presidente da Câmara das Caldas da Rainha, Maria Teresa Serranho. Não precisa da política para viver, mas é na política um exemplo de vida. Não abdica dos seus ideais, mas sabe escutar. Tem a firmeza das suas convicções, sem ser arrogante. E, sobretudo, transporta a chama da esperança a que eu me referi inicialmente. Há sempre um momento nas nossas vidas em que nos encontramos na linha da frente. Senti que este era o momento de não virar as costas e, por isso, estou aqui. E porque estou aqui, vou começar hoje a desvendar as grandes linhas e com algum desenvolvimento, precisamente, do nosso programa eleitoral. Como o mandatário político José Nascimento disse, há 5 grandes ideias que são as linhas de força do movimento, mas houve já um trabalho feito, que também já foi aqui referido, de compilação, de análise das propostas que foram chegando ao movimento provenientes de todos os cantos do nosso concelho. E a organização dessas várias propostas permitiram-nos alinhá-las em 7 linhas programáticas, que eu vou referir. A primeira, e que é para nós uma pedra de toque, é um ponto de honra, tem a ver, como não podia deixar de ser, com a cidadania e a democracia local ou participativa. O outro ponto, em que nos fizeram chegar muitas sugestões, tem a ver com a economia local. Uma terceira linha programática terá a ver com o espaço e reabilitação urbana. Outra linha tem a ver com as políticas do cuidar, onde iremos tratar os aspectos relacionados com a educação, com a saúde, com a segurança social. Outra linha é que tem a ver com recursos naturais, no qual a Lagoa de Óbidos, obviamente, que é também a Lagoa das Caldas, tem e irá ter um papel de destaque. Outra linha é, como não podia também deixar de ser numa cidade como a nossa, a das artes e cultura. E, finalmente, uma 7ª linha programática que tem a ver com o turismo e lazer e, no fundo, todas estas 7 linhas programáticas não são compartimentos estanques, tocam-se umas nas outras. Nós hoje vamos aqui apresentar, e com a honra de fazer, já um certo desenvolvimento da primeira destas linhas programáticas. E, desde já, quero, mais uma vez, deixar claro que este não é um programa que esteja fechado, é um programa que, como a nossa candidata, Maria Teresa Serranho, disse, é um programa participado, construído com os contributos de todos os cidadãos, e, por isso, ele ainda não está fechado.
precisamente porque sou o cabeça de lista à Assembleia Municipal e, como também aqui foi referido, é um órgão de excelência, de democracia representativa e de participação de todas as sensibilidades, vou desenvolver aqui a primeira das linhas programáticas que, como eu disse, tem a ver com a cidadania e a democracia local. E aqui vou já falar de medidas concretas. Em primeiro lugar, medidas que entroncam num aspecto que nós designamos por transparência e democracia representativa. Não as vou enunciar todas, mas vou referir algumas. Uma delas é instituir a consulta ao Conselho da Cidade como reconhecendo-lhe o valor e o papel que realmente tem na nossa vivência de cidadania. Trata-se de um órgão que até aqui não teve, no meu entender, o devido reconhecimento. E pretendemos ter em conta a opinião e o papel de um órgão dessa natureza. Disponibilizar publicamente e de acesso fácil a informação pública e de interesse público relativa às matérias constantes das ordens de trabalho da Assembleia Municipal e das reuniões da Câmara. Inserir no regimento da Assembleia Municipal a apresentação obrigatória da declaração de interesses dos membros desta Assembleia, contribuindo para a transparência no debate e na decisão. Realizar as reuniões públicas da Câmara Municipal nas instalações das várias freguesias, obedecendo a uma periodicidade rotativa que facilita a aproximação dos munícipes ao Poder Executivo. Realizar de imediato uma auditoria externa às contas públicas da autarquia. Reunir, sob a forma de uma plataforma informática, a informação dos projetos levados a cabo pela Câmara Municipal, assegurando a atualização das informações, permitindo assim a monitorização e o devido acompanhamento por parte dos municípios. Revitalizar o Conselho Municipal da Juventude e o Conselho Municipal da Educação. Transmitir em direto as Assembleias Municipais via net ou canal de televisão. Outro conjunto de medidas tem a ver com aquilo que designamos por governação municipal e relação com o município. Propomos a criação da figura do provedor do município, sendo inquestionável e consensual a sua isenção e imparcialidade nas suas funções. Propomos criar um gabinete responsável pela comunicação do município com o município, de forma a informá-lo de toda a atividade. Disponibilizar para consulta a agenda pública do Executivo. Munir as freguesias de instrumentos de acesso à infraestrutura tecnológica do município, de modo a que muitos dos serviços possam a eles ser acedido pelos cidadãos que, morando em zonas mais afastadas da sede do Conselho, ou que, por razões de dificuldade de mobilidade, têm dificuldade em deslocar-se à Câmara Municipal. Reestruturar o atendimento ao município nos serviços camarários, tendendo a que ele venha a ser um atendimento personalizado. Reestruturar os próprios serviços camarários com apoio à consultoria externa. Rever os documentos de natureza regulamentar e de outra informação pública relevante. Traduzir a informação municipal relevante para línguas que não a portuguesa, de modo a dela dar conhecimento às comunidades estrangeiras significativas que habitam no Concelho das Caldas da Rainha. O terceiro grupo de medidas
designa-se por cidadania e democracia participativa. E aí propomos medidas como alargar o âmbito do orçamento participativo à decisão cidadã sobre as várias opções do plano. Chamar os cidadãos a pronunciar-se sobre assuntos de relevância da vida do Conselho sob a forma de referendo local. Criar um gabinete de atendimento para as associações, coletividades e coletivos informais. Lançar o concurso Assembleia na Escola, Escola na Assembleia, dirigida à população escolar do Conselho, num formato semelhante àquele a que a Assembleia da República já faz a nível nacional, como forma de iniciar os jovens na vida política sem que isso tenha que ser exclusivamente pela via das juventudes partidárias. Promover a realização de assembleias populares, juvenis e séniores. Realizar um encontro de associações e coletividades do Conselho. Estas são já medidas concretas do programa político na linha da democracia, na linha da política municipal. E não vamos hoje aqui anunciar o resto do programa, ele será feito faseadamente. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada aos Cimenos por ter aceito este convite de todos nós também e por ter explicado as linhas orientadoras e a primeira medida. Estas medidas, que são as primeiras de uma resenha intensiva, mas reforçamos que a construção de um programa eleitoral participativo não é, nem pode ser, um processo fechado. Suscitaremos o debate e a reflexão para que novas ideias surjam e se aprimorem as que já foram propostas. Estamos, pois, abertos e continuamos a estar às vossas opiniões, às vossas sugestões, às vossas ideias, porque elas são, com certeza, para melhorar a nossa terra e para fazermos dela uma terra maior e melhor, como já foi. E que fique no mapa, sobretudo. Obrigada a todos e a todas pela participação. Continuamos a contar com a vossa participação de outra maneira. Temos uma sede na Rua Henrique Salles, número 50, onde é para todos, é uma casa de cidadania, está aberta todas as tardes e podem dirigir-se lá para levar as vossas ideias. Também o podem fazer através da net. Entretanto, está a ser distribuída também alguma documentação que poderão consultar e que têm endereços para o fazerem. E também connosco, boca a boca, é muito importante que o façam. Mobilizamos-nos para que as Caldas seja, de novo, rainha. Muito obrigada. Antes de terminar, gostaria de dizer que continuamos a recolher assinaturas. Como sabem, para que uma candidatura independente seja viável, é preciso uma grande quantidade de assinaturas. No nosso Conselho, são 2.150 para a Câmara, 2.150 para a Assembleia Municipal e depois para cada freguesia, depende do número de votantes, mas são 400 para uma, 300 e tal para outra, 100 e tal para outra, 200 para outra. E além de que muitas pessoas de boa vontade assinam e depois as assinaturas são inválidas porque não dizem respeito ao nosso Conselho, e isto acontece muito, porque há pessoas que vivem há muitos anos nas Caldas, mas nunca fizeram o processo de recenseamento ou de alteração da sua morada fiscal, pelo que continuam votantes noutros concelhos, e essas são assinaturas inválidas, claro. Portanto, apelamos a que, numa forma cidadã, até porque não tem mais responsabilidade do que essa de permitir que vá a eleições um movimento de cidadãos, peço a quem não o fez que assine a nossa proposituras ou que diga aos amigos e que passem pela sede. É uma atitude cidadã e de cidadania participativa responsável. Não é mais que isso. O voto é secreto e continuará a ser. Muito obrigada mais uma vez e espero o voto. Obrigada.
ou melhor, quem faz parte deste movimento de cidadãos. Obrigada, está ali a nossa bancada.